Precisamos falar honestamente sobre isso, já que nos reunimos assim, que na verdade hoje a Europa, e o perigo é portanto direto, é governada por uma troika de guerra alemã. Uma troika de guerra alemã. A presidente da Comissão é uma mulher de nacionalidade alemã. O chanceler alemão, obviamente, e o líder da maior facção do Parlamento Europeu, o eurodeputado, também é um alemão. Estas três pessoas são as que hoje moldam a política de guerra da Europa. Bem, eu acho que você deveria começar num nível bem mais elevado. Está bem, nós estamos em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e a administração Trump e eu estamos aqui para deixar um posicionamento muito claro. A globalização falhou com o Ocidente e os Estados Unidos da América. É uma política falha. É aquilo que o Ocidente defendeu, que é exportar, deslocalizar, procurar a mão de obra mais barata do mundo. E o mundo é um lugar melhor. Diz algo. Bem, negociar com Putin penso que não é uma ideia muito boa, porque como o americano disse, se queres falar, você fala suavemente, mas carrega um grande bastão. Nós não temos um grande bastão, só podemos falar suavemente. Bem, olá, sou eu de novo. Hoje é 21 de janeiro de 2026, é quarta-feira, se não me engano. Nossa, por onde eu começo? Meu Deus, quer dizer, minhas próprias tentativas de manter as pessoas um tanto informadas sobre qualquer coisa, elas sempre, sabe, esbarram no, sabe, desenrolar dos acontecimentos. O primeiro-ministro do Canadá, o Sr. Carney, chamou, na verdade, corretamente de ruptura. Sim, isso. Ok, deixe-me começar com isto. O Sr. Dmitriev, Kirill Dmitriev, o enviado especial de Vladimir Putin para as negociações com seu homólogo Sr. Ryabkov, e o Sr. Ryabkov estará em Moscou em algum momento no futuro, e ele vai falar com Vladimir Putin mais uma vez o que quer que a Rússia e os Estados Unidos discutam. Então, aqui está o que o Sr. Dmitriev fez enquanto publicava o seu post no Twitter, ou seja lá o que for, xix.com. E ele chegou a Davos, sabe? Sim, Fórum Econômico Mundial, sabe? E ele pensou... É muito engraçado porque ele diz assim, Davos, onde globalistas discutem o colapso do globalismo. Sim, o globalismo, bem, ele já colapsou. É que pessoas do nível de Fukuyama, ou seja lá quem for Charles Schwab, eles, ou por exemplo Soros, para esse assunto, eles não entenderam que foi um colapso. E é preciso entender porque tudo o que acontece com os Estados Unidos também dentro desta, por assim dizer, bolha dos globalistas, está tudo, sabe, diretamente ligado ao que ocorre na frente da Operação Militar Especial. Operação Militar Especial e toda essa ideia tão tola e completamente descabida, de usar fundamentalmente a Ucrânia como um ariete contra a Rússia, isso se virou contra eles, o contragolpe acabou sendo de uma natureza tectônica e histórica. E o globalismo é exatamente isso. E também vimos hoje todo tipo de coisas. De pessoas, sabe, basicamente falando com a audiência sobre a questão do globalismo. E você viu lá no início, senhor. Lutnick, o ministro do Comércio dos Estados Unidos, ele está absolutamente certo. Ou seja, tudo o que sabemos já era, é uma ruptura, está acabado. E a questão aqui é também que o próprio presidente da BlackRock, de repente, vem a público e afirma que, sim, os números do PIB não representam de facto o verdadeiro indicador econômico. Sim, eu sei. Tenho pensado nisto há décadas já. E quando olhamos para isto tudo junto, o que é que vemos? Bem, obviamente, sabe o quê? Bem, se o senhor Macron, sabe, tentando ser o grande estadista e coisas do gênero, ele está sendo exibido como o pateta que ele é. E, obviamente, um monte de caricaturas com os óculos de aviador dele, quer dizer, o que posso dizer...
é o Macron. França, essa é você. Diga-se de passagem, esse também é o Macron. E, novamente, qualquer um que tentar, agora me contradizer, de certa forma, e sim, eles têm o direito, obviamente. Não se enganem, é isso que a França é. E é exatamente ele quem representa isso. E também, se você ouvir com bastante atenção o que o senhor Orbán diz no início, que é algo muito, muito crítico, quero dizer, Viktor Orbán percebeu isso. O que é que você tem? Quem é que está no comando de todas essas coisas? Se você olhar atentamente para o grande chefão que estava lá, Charles Schwab e toda aquela gente, eles são alemães. Risque esses alemães, adivinhe quem eles são? Eles são nazistas. Eles são da linhagem de oficiais nazistas ou oficiais da Wehrmacht. E eles, claro, sabe de uma coisa? Eles estragaram tudo de forma tão terrível, e não só para eles, mas para a Europa em geral. E agora a Europa se encontra aqui, como se estivesse na frente da casa que basicamente ardeu em chamas. E todos discutem agora a Groenlândia, o que é perfeitamente compreensível, e todas as coisas dessa natureza. Mas deixe-me dar-lhe algo, que são países que não são tão cruciais, por exemplo, para... Bem, o poder, se assim o quiser, do Ocidente Combinado, de que se fala, isto é o Advance, é uma publicação croata. E eles conversam sobre isso, o que é claro, mais uma vez, você olha para este imbecil, então quer dizer, é simplesmente patético. Mas sim, o Sr. Merz também, sim, ele sabe, vem da, obviamente, orgulhosa linhagem de oficiais da Wehrmacht, sabe? Mas de repente dizem que Paris, Berlim e Roma querem falar com Moscovo. O imperialismo de Trump está a causar viradas de pânico, está a causar viradas de pânico, é tradução automática do croata. Mas e se a Rússia não agora quiser uma derrota estratégica da Europa? É um título bastante apropriado, o que obviamente se encaixa muito bem com tudo o que estamos a presenciar neste espetáculo em Davos. Bem, mas o ponto é que sim, a Rússia não é a derrota estratégica da Europa que a Rússia queria, embora a Rússia de facto a queira. É o facto de a Europa se ter derrotado a si mesma. E como sabes, um dos principais estratagemas é não interromper o inimigo enquanto ele está, sabes, a cometer um erro. Então, e quando você olha para essas pessoas, como Merz ou Macron, você não consegue falar com elas. Você não consegue falar com ninguém, especialmente da Europa Ocidental. Por quê? Como o senhor Orbán afirmou, há muitas coisas que são impulsionadas pelos alemães. E os alemães, como sabe, pelo menos a maioria deles não gostam dos russos. E a maioria da elite política na Alemanha odeia os russos de morte. Então você não pode falar com eles, não pode fazer nenhum tipo de acordo com eles, não pode fazer absolutamente nada com eles, a não ser coagi-los, sabe, colocar o frio e duro, o aço, o cano, basicamente na têmpora deles, se assim desejar, e então, sabe, apenas fazer o que o Sr. Clausewitz afirmou, em sua famosa frase de efeito. O principal objetivo de qualquer guerra é forçar o inimigo a fazer a nossa vontade, e a Rússia obriga a Europa a fazer a vontade da Rússia. E como o Advance continua a escrever, como podem constatar, temos esta situação em que quase 4 anos após o início da guerra na Ucrânia, a temperatura política na Europa está a mudar. Países que até agora têm sido defensores vocais de uma linha dura contra Moscou estão agora a falar cada vez mais sobre negociações e a necessidade de conversações diretas com Vladimir Putin. O presidente francês Emmanuel Macron está a considerar publicamente retomar a diplomacia telefônica com o Kremlin. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni fala de um enviado especial da União Europeia para negociações. Como eu já disse anteriormente, os russos vão falar, mas eles não têm absolutamente nenhuma ilusão sobre o que realmente precipitou esta súbita, ou nem tão súbita assim, mudança na sua, basicamente na atitude das elites europeias. Eles estão assustados. Eles estão assustados porque agora a Groenlândia, como o Sr. Trump já está, você pode ver, determinado a adquiri-la para os Estados Unidos. E há até mesmo conversas agora sobre o Canadá. Não sei, não vou entrar nesse assunto. E há conversas sobre o Canadá realmente organizando algum tipo de movimento partidário contra os americanos. Pelo amor de Deus! Quer dizer, estamos a ver algo que um bacon canadense não conseguiria, sabe o quê? Prever.
Mas o ponto é que estamos numa desordem total e é um colapso completo do globalismo. E isso não tem absolutamente nada a ver com o imperialismo dos Estados Unidos, porque a própria Europa é imperialista, especialmente a França e especialmente o Macron, que é, bem, um dos maiores palhaços da OTAN europeia. E cujas forças foram expulsas por, obviamente, unidades africanas, apoiadas por, adivinhem só, comandos africanos, forças armadas russas lideradas pelo senhor Sorokovin, e eles os expulsaram de lá. E, bem, os europeus, que eram os imperialistas originais, eles simplesmente não conseguem mais aceitar isso. E então há muita coisa a ser dita sobre isso, mas provavelmente a coisa mais importante a respeito de todo o encontro, ou o que é risível, e eu vou te explicar o motivo pelo qual é risível, para além das coisas óbvias. Aqui está o Sr. Carney, o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro do Canadá. E esse é o cara que eu acredito que ele cunhou a palavra ruptura. E ele fala sobre como a ordem baseada em regras não era real. Países que há muito participavam do sistema sabiam que era parcialmente falso. Bem, não era parcialmente falso, era falso o tempo todo. Mark Carney disse ao Fórum de Davos. O primeiro-ministro canadense Mark Carney admitiu que a ordem internacional baseada em regras sempre foi uma narrativa parcialmente falsa. É uma narrativa. Os Estados Unidos e o Ocidente combinados são bons apenas em narrativa e que países conscientemente mantiveram por décadas porque os beneficiava exatamente. É tudo prostituição. Quer dizer, os europeus são prostitutas, os seus países, porque essencialmente, enquanto funcionava, eles estavam a vender tudo o que tinham, soberania, cultura e o que mais. E vê-se o resultado hoje. Durante um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na terça-feira, Carney disse que nações como o Canadá prosperaram sob e promoveram um sistema que eles entendiam que não era totalmente verdadeiro. É claro. E agora chegamos ao ponto mais crítico. Nós sabíamos que a história da ordem internacional baseada em regras era parcialmente falsa, que os mais fortes se isentariam quando fosse conveniente, que as regras comerciais eram aplicadas assimetricamente, diz Carney. E sabíamos que o direito internacional era aplicado com rigor variável, dependendo da identidade dos acusados ou das vítimas. Sim, exatamente. E qualquer um que acredite que existe algum tipo de lei internacional, deixe-me dizer-lhe, há uma razão pela qual as Nações Unidas não são nada mais do que, na verdade, a plataforma para, discussão, conversa, agitar o ar, o que for, produzir alguns decibéis, como quiser chamar. E a verdade é que nesta fase, enquanto a Europa reconhece aquilo com que me tenho preocupado por muitos anos, vá ao meu blog desde a sua criação há 12 anos e antes disso, Europa, vocês são o almoço, ponto final. Simples assim. E a Groenlândia é apenas uma manifestação parcial do que os Estados Unidos querem. E porque os Estados Unidos também querem comer. A famosa fábula de Ivan Ilyich Krylov sobre o lobo e a ovelhinha. O lobo disse, você é culpado só porque eu quero comer. E os Estados Unidos não podem mais imprimir dinheiro. Aí está o problema. Os Estados Unidos não têm dinheiro, mas precisam conseguir algo. Precisam ter algo que revigore o país, a sua economia e coisas dessa natureza. E podemos discutir o que quisermos, mas não estou a dizer que este plano vai funcionar porque os problemas sistêmicos, subjacentes às economias, especialmente do Ocidente, são, eles não conseguem reconhecer. Bem, alguns reconhecem, mas se fores, por exemplo, a este Davos e tu quero mesmo especificamente dizer-lhe que isso é basicamente feito por imbecis. E eles, veja isto, o painel do Fórum Econômico Mundial de Davos, a reunião anual é hoje às, 9h00, 9h30. Quer dizer, eu não sei o que se pode fazer em meia hora, mas olhem isto. A Rússia consegue sustentar uma economia de guerra e então eles falam sobre, apesar de coisas sem precedentes, blá, 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 blá. E vejam quem está lá. Alexander Gabuev, diretor do Centro Carnegie Rússia Eurásia. Ok, então o sujeito que provavelmente é algum tipo de ativo de inteligência ou apenas um completo imbecil, porque pessoas normais não trabalham na Carnegie, especialmente em termos da Rússia, ou qualquer outra seção ou centro. E sim, ele vai dizer as mesmas coisas, que são narrativas, e o resto é um bando de cretinos como Sviatlana Tsikhanouskaya, a chamada oposição na Bielorrússia. E você olha para essas
pessoas. Elas não sabem absolutamente nada sobre nada. Elas não sabem nada sobre economia, economia real. Elas sabem sobre, você sabe, finanças, Wall Street, capitalizações e coisas assim. Mas elas não sabem absolutamente o que pode possivelmente o ministro dos Negócios Estrangeiros, Asilo e Imigração, o ministro da Migração e dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, David Van Velde, saber sobre economia militar, economia real. Nada. Economicamente, os Países Baixos são, na verdade, um anão econômico. E, portanto, não se pode explicar isso a essas pessoas. Eles virão, nenhum deles entende a Rússia, nenhum deles tem um conhecimento sério e real da economia militar ou de como as coisas se desenvolveram lá. Mas, ei, aqui está. Sim, Alexander Mintiano da Moldávia. Aí está. É por isso que o Ocidente Unido hoje, ao observar o que nos rodeia, vemos o desfile da incompetência travestida de expertise. E, para te dar um exemplo, o Larry, nosso bom amigo Larry Johnson, publicou ontem algo muito importante. E isto é sobre o Sy Hersh. Bem, o que é que eu posso dizer? Larry simplesmente arrasa. E eles são bons amigos, Larry e Sy Hersh. Mas ele fala que Sy Hersh, evidentemente, embora esteja envelhecendo, não está no auge da sua forma. Mas isso diz tudo o que você precisa saber sobre as pessoas que comandam e influenciam a, tomada de decisões no Ocidente. As mentiras descaradas da CIA sobre a Ucrânia e a Rússia. Intencional ou apenas provocação? Sy Hersh. E ele fala sobre isso, na verdade, que o mais recente Substack de Sy Hersh é um absurdo, porque está repleto de alegações falsas e propaganda. Conheço o Sy há 45 anos e o considero um amigo querido. Seu último artigo é uma abominação. Na minha opinião, representa uma mancha em seu legado. Bem, adivinha? Como já afirmei em diversas ocasiões, consigo comunicar com qualquer periódico ocidental ou russo e sou capaz de manipulá-los. E acredite, o Larry consegue. E, pessoas com séria experiência militar e de inteligência, elas conseguem fazer isso. Elas conseguem manipulá-los para acreditarem em duas coisas contraditórias simultaneamente. Literalmente, dobrar a aposta. Então, Sy Hersh, que eu lembro dele se expressando sobre os assuntos militares, dos quais ele não entende absolutamente nada, zero, na verdade é menos que zero, que ele foi alimentado por suas fontes na CIA, com todo tipo de besteira, e ele as espalha. Mas é só isso que eles sabem fazer. Basicamente a CIA e todas aquelas, organizações, essas agências, desde o Pentágono e o que mais houver, elas não são realmente boas nem para coletar informações, nem para analisá-las. E essas, pequenas ilhas da sua competência militar, de inteligência ou competência, eles já não projetam a sua influência em parte alguma no topo político. E não estou a falar, neste caso particular, de qualquer tipo de possível acordo entre a Rússia e os Estados Unidos, no que diz respeito aos assuntos da Ucrânia, que de certa forma, foi deixado em segundo plano, se assim o desejar. Mas a questão é que você literalmente precisa explicar a essas pessoas. Por exemplo, sabemos que o senhor Ratcliffe, que é o chefão da CIA, o diretor da CIA, ele desinforma o senhor Trump. Todo mundo sabe disso. E porque ele é simplesmente um russofóbico. Ele odeia os russos, assim como muitas pessoas nas Forças Armadas, dos EUA e na CIA e organizações como essas. Eles odeiam os russos por causa do seu complexo de inferioridade reprimido em assuntos precisamente relacionados à inteligência e especialmente ao setor militar, porque você não pode comparar isso. E isso nos conduz diretamente ao ponto crucial que eu, de fato, gostaria muito de ressaltar e que, aliás, já foi amplamente mencionado e reiterado em inúmeras oportunidades por diversas pessoas. Não sou eu quem diz isso, são muitas pessoas que visitam meu blog, muitos profissionais que, de repente, coçam a cabeça e dizem: meu Deus, os Estados Unidos estão indefesos, assim como a OTAN. Isso é parte do problema, ou basicamente parte da razão do que estamos vivendo agora, essas tribulações, ou como
os colonos chamavam, uma ruptura na OTAN, na União Europeia. Então, claro, temos aqueles organismos unicelulares do Wall Street Journal. E o Wall Street Journal, não se enganem, este é quero dizer, um pedaço nojento e é um lixo. Eles não sabem absolutamente nada sobre economia, guerra, o que quer que seja. Mas eles dizem, por exemplo, que a Rússia celebra a crescente divisão da OTAN sobre a Groenlândia. Bem, a Rússia não celebra isso. Os russos estão a rir-se à gargalhada, está bem? E é aqui que reside a beleza da questão. Temos uma manifestação súbita e concentrada do cretinismo mundial, da civilização ocidental em plena decomposição. É isso que essas pessoas são apenas palhaços. E, de repente, obviamente, os russos olham para tudo isto. Acredita, eu sei melhor do que qualquer chefe de redação do Wall Street Journal em Moscou, ou o que quer que seja. Estes são cretinos. São pessoas sem honra, humanidade e por essa maneira que estão, qualquer tipo de qualidades profissionais que se supõe, seja lá o que for o jornalismo, que não é uma profissão ou ofício real. E então, o que é que nós temos por aqui? Deixe-me começar com isto. Quando falamos sobre os indefesos, e esta é a catástrofe para a NATO, isso também nos faz retornar ao ponto de partida sobre o Oreshek, que de repente há tantos, quero dizer, especialistas em Oreshek, como Ted Postol ou quaisquer outras pessoas que não, eles não compreendem o que está a acontecer lá, eles não têm conhecimento para isso. E qualquer um que queira entender o que está acontecendo, eu vou repetir de novo. O que eu vinha repetindo no último ano. Oreshek não é Rubij. Não é algo que vocês saibam o que é. Mas quando você for ouvir meu bom amigo Vladimir Trukin, o coronel do aparato central do Ministério da Defesa da Federação Russa, então você pode apenas assumir, certo? Ou imaginar o nosso círculo social, não é? Ele repetiu que eles nem sequer entendem do que estão a falar. Oreshek é algo absolutamente novo e não tem nada a ver com Rubej ou o que quer que seja, mas vou deixar isso passar por agora. Mas o mais importante aqui é porque a NATO está em defesa. Como podem ver por si mesmos, isto é Kiev de há 2 dias. Como podem ver neste vídeo, um míssil de cruzeiro russo KH-101 de longo alcance entra. E podem ver o Patriot AC-3 tentando abater algo. Eles não conseguem acertar em nada. E obviamente este KH-1011 fica apenas a pairar por ali e observa tudo aquilo. Sim, ele não pode ser travado. Eles não conseguem realmente desenvolver uma solução de tiro com o melhor sistema de defesa aérea do mundo, como eles alegam. E ele simplesmente voa e atinge o alvo. Então isso te diz tudo o que você precisa saber sobre ele. E antes que eu vá explicar-vos o porquê de toda essa situação política, sabem, estar a desenvolver-se na Europa e de repente quererem falar com a Rússia, vamos para onde costumamos ir, vamos dar uma olhada nas perdas das Forças Armadas da Ucrânia, como podem ver por vocês mesmos. Bem, é algo bastante padrão, cerca de 1.300 por dia, e como você mesmo pode ver, existem 4 sistemas MLRS, HIMARS, e alguns deles, 2, já foram destruídos. Mas eu destaquei especificamente aquelas coisas que se relacionavam essencialmente com o que na Rússia seria chamado de VKS, sabe? Forças Aeroespaciais. Então, como você mesmo pode ver, o balanço atualizado dos aviões. Os russos destruíram 670 aeronaves de todos os tipos, de combate, transporte, o que você quiser. Os 646 sistemas antiaéreos. Isso é o Agyad, a supressão da defesa aérea inimiga, e 283 helicópteros. Então, por que isso importa? Porque isso realmente importa. Bem, vamos começar com a questão mais simples da defesa aérea. E, não me ouça, eu sou o cara que vai e lê todo tipo de documentos chatos, tediosos para vocês não terem que lê-los, mas de vez em quando tenho que ir e apresentar a vocês essencialmente o material factual, ou, por exemplo, o exército dos EUA. O exército do Zinel são as forças armadas do Zinel, porque eles querem falar sobre essas operações conjuntas. E agora, vamos lá, havia um manual de campo FM 3.0 de 2022 que se chamava Operações. Agora eles emitiram manual de campo, que é de 2025.
Como você mesmo pode ver, este é o manual de campo. Sim, é isso mesmo. Então, o ano de 2025 como você mesmo pode ver ali, março de 2025, restrições de distribuição aprovadas para o lançamento público e quartel-general do Departamento do Exército. Então, o que eu quero enfatizar para vocês, por que os russos olham para todas essas coisas que estão acontecendo com seus militares europeus e americanos e eles sorriem com desdém porque não é com... Bem, às vezes até com desprezo, não vamos mentir sobre isso. Há muito desprezo sobre essa questão. E então, o que temos? Se você for lá e der uma olhada no que é deles, ameaças aéreas e de mísseis, isto é o ano de 2025. Bem provisoriamente, o que está escrito, como podem verificar, 21 de março de 2025. Contramedidas para ameaças aéreas e de mísseis. E não se enganem, Estados Unidos, toda a ideia da guerra para os Estados Unidos sempre girou em torno da batalha ar-terra. E toda a ideia por trás dessa batalha ar-terra era que, sabe de uma coisa? Vocês jogam tudo o que tem em termos de disparos de longo alcance e armas de ataque à distância. Depois a aviação, bombardeia tudo o que eles estavam combatendo. E então, claro, o exército entra e limpa tudo. Aqui, como eles formulam isso agora, depois de observarem algumas coisas. E claro, o Pentágono tem bebido o Kool-Aid ucraniano. Eles não sabem, não têm os conjuntos de dados, não entendem as coisas sobre defesa aérea. Não, é sério. Eles não têm pontos de referência. Os Estados Unidos, ou o Ocidente combinado, não tem academias militares que preparem especificamente corpos de oficiais de defesa aérea, então eles simplesmente não entendem isso. E assim, eles escrevem que as capacidades aéreas e de mísseis inimigas são uma ameaça significativa. Sim, ok, sim, sabemos que isso foi escrito em 2022, mas vejam o que eles continuam a escrever. Eles aumentam o risco para a formação de poder de combate em áreas de concentração. Imediatamente sim, se você se refere a áreas de concentração para lutar contra a Rússia, não haverá tais áreas. Essas áreas de concentração serão detectadas, identificadas e então, bem, qualquer que seja a força reunida, o que estiver lá, será aniquilada. E nada se podia fazer a respeito. E então, quando eles falam sobre forçar as linhas de comunicação de trânsito e as forças que conduzem operações na retaguarda, embora sejam capazes de atacar forças amigas durante operações ofensivas, são particularmente perigosos para postos de comando e para quaisquer unidades detectadas enquanto estão em posição estática. Sim, eles entenderam isso. Eles escrevem sobre isso. O pessoal do Comando de Treinamento e Doutrina estava escrevendo sobre isso. E sim, não se pode implantar seu posto de comando de nada a partir do nível de batalhão. Vocês serão detectados, identificados e aniquilados. E mesmo que se movam 2 vezes por dia, como os ucranianos tentam fazer, não vai adiantar, porque vocês serão detectados, identificados, e os Zircons, como fizeram ontem, chegam voando e acabou. E vocês não têm nada para se defender disso. Nada, zero coisa nenhuma. Você viu com seus próprios olhos o que é o Patriot. É o sistema de defesa aérea mais patético, e de má qualidade que já existiu. E assim, defender-se de ameaças aéreas e de mísseis inimigos é necessário para criar oportunidades de manobra ofensiva. Sim, sobre manobrar novamente. E, claro, se você luta contra algo como, sei lá, o Iraque, talvez sim, você consegue manobrar. Você não consegue fazer manobras na guerra moderna, do jeito que ela existe em termos de sua tabela de, organização. E o equipamento do moderno exército dos EUA, nem estou falando dos europeus. E então, eles como diriam que, no entanto, o emprego de forças de manobra que atravessam as capacidades aéreas e de mísseis inimigas posicionadas à frente para este local pode complementar as operações de contra-ataque aéreo. Aí vem outra coisa. Que operações de contra-ataque aéreo? E vou explicar porque a Força Aérea dos EUA é absolutamente impotente em combater qualquer tipo de força russa, porque é apenas seja qual for a iteração das forças aéreas. E a defesa aérea é uma missão de teatro e que integra, sim, como pode ver, está correto. Muitas coisas que estão escritas aqui estão corretas. O problema, como sempre, seja na estratégia e nas operações, é que tipo de recursos se tem para completar a operação, para completar para atingir o objetivo operacional.
Ah, não existe nenhum, esse é o problema. Você mesmo viu, eles não conseguem nem interceptar o míssil furtivo e subsônico de voo rasteiro, o KH-101, muito menos alguns deles. Mas o que posso dizer? E então, eles mencionam que essas operações podem envolver o uso de aeronaves tripuladas ou não tripuladas e disparos de longo alcance e forças de manobra. Conforme eu já havia mencionado, nenhuma força da OTAN consegue manobrar no teatro de operações se combater o exército russo e não possui capacidade de ataque de longo alcance porque estão absolutamente fora de alcance. A única coisa em que são bons é principalmente porque, como você mesmo viu muitas vezes durante a minha comunicação com você, é atacar alvos civis. E quando você meio que analisa tudo isso, sabe, e especialmente o que eles chamam de operações conjuntas entre o exército e a marinha, isso não faz absolutamente nenhuma diferença. Esse é o problema. E aqui quero apresentar-vos um pouco do interesse nacional, embora seja apenas um. Embora existam muitas outras publicações que escrevem sobre isso, elas são muito contidas e, representam a questão de que sim, a Marinha dos Estados Unidos não é defensável de forma alguma. Pois é, nós temos todos esses sistemas AAEGS e SM-6Es que deveriam estar voando, não é mesmo? Não. Então temos esta situação agora em que na verdade... Eles escrevem a respeito do SM-6 e da Marinha dos Estados Unidos. Sim, você pode constatar por si mesmo. Novamente, não se engane, é apenas este interesse nacional. Na realidade, isto tem sido discutido nas comunidades profissionais há muito tempo. E o que eles escrevem, que é de ontem, por que a Marinha do EUR está procurando um míssil interceptor melhor? Bem, eu posso te dizer por que a Marinha do EUR está procurando um míssil interceptor melhor. Porque o SM-6 é o mesmo que o MiG-104, assim como os mísseis Patriot não vão funcionar contra as ameaças modernas, as ameaças de mísseis. Então, o autor deste artigo, escreve sobre o fato de que a Marinha está à procura de um míssil superficiar de próxima geração que irá substituir a venerável série de mísseis Standard, que tem estado em serviço desde a Guerra Fria. Sim, não importa o quanto você atualize, na verdade, todos esses SM-2, SM-3, SM-6 são armas completamente obsoletas. Eles não vão conseguir interceptar a salva de mísseis supersônicos, muito menos os hipersônicos. E eles disseram que, embora a série SM tenha recebido atualizações significativas desde a sua introdução há décadas, a Marinha está buscando novas munições que sejam capazes de fazer frente às ameaças de mísseis avançados vindas da China e da Rússia. Eles não vão conseguir este míssil, porque para se obter um míssil como este, é necessário cumprir uma série de requisitos. E um deles é possuir armas hipersônicas reais para treinar, ou para conseguir e recolher dados, para pelo menos dar o primeiro passo na tentativa de criar algo que possa interceptá-los, o que não vai acontecer tão cedo. Até lá será uma geração absolutamente nova de armas hipersônicas e basicamente essa é a lacuna que será muito difícil, se é que possível, de fechar. E assim, a busca por novos mísseis de frota parece deriva principalmente do arsenal cada vez mais expansivo e avançado de munições supersônicas, balísticas e hipersônicas dos militares chineses. Bem, você mesmo viu, até mísseis subsônicos em condições, basicamente, normais. Os russos, obviamente, usam todo tipo de guerra eletrônica, mas eles não conseguem nem atirar direito. E eles falam que temos que continuar construindo não apenas mísseis melhores, mas encontrando melhores maneiras de usar nossos lançadores verticais. Correto. Isto é tudo sobre o sistema de lançamento vertical MK-41, que a maioria dos ativos da Marinha dos Iowa, como os destroyers da classe Arleigh Burke e os cruzadores remanescentes da classe Ticonderoga, possui. É preciso encaixar algo no MK-41, caso contrário, será necessário redesenhar o sistema inteiro. E essa é a grande questão, você não consegue realizar isso de forma simples, porque, de fato, aquilo que você possui não se adequa ao cenário moderno, não apenas nos dias de hoje, mas em qualquer tipo de conflito armado. E não importa o que façam, eles tentarão encaixar algo no MK-41, porque os Estados Unidos continuarão a construir os seus... são barcos decentes. Foram barcos decentes para os anos 90 e início dos anos 2000, que são, claro, os destroyers da classe Arleigh Burke. Não estou a falar da Golden Fleet e da classe Defiant, seja lá o que for essa coisa.
Bem, não, mas a verdade é que é muito difícil. E claro, simplesmente não há solução de engenharia. Agora e provavelmente não por muito tempo nos Estados Unidos. Esqueça a Europa que realmente possa dar qualquer tipo de chance de abater pelo menos algo que seja supersônico. Em termos de armas hipersónicas, não há absolutamente nada que eles possam fazer, por mais que tentem, porque, conforme os russos já haviam declarado em 2018 por Vladimir Putin, durante a sua apresentação